Boa noite, Dom. Me chamo Miguel e tenho 60 anos. Moro em um pequeno vilarejo na Argentina, um lugar sossegado onde todos se conhecem. Minha casa está no fim de uma rua sem saída, cercada de árvores e com um jardim que minha esposa Maria e eu cuidamos por anos. Criamos nossas 2 filhas, Jéssica e Karine, nesse lar, e sempre nos sentimos seguros e em paz. Mas tudo mudou quando um novo vizinho apareceu do outro lado. Era uma tarde de outono quando vi o caminhão de mudanças estacionado em frente à casa ao lado, que estava vazia há meses. A princípio, não dei muita atenção. Afinal, é comum alguém se mudar. No entanto, ao ver o homem que desceu do caminhão, senti um calafrio estranho. Ele parecia ter cerca de 40 anos, magro, com um olhar frio e fixo. Ele me cumprimentou com um aceno leve, mas algo em seus olhos me deixou desconfiado na hora. As primeiras semanas passaram tranquilamente. Quase não víamos o novo vizinho, chamado Sebastian. Ele parecia ser muito reservado, sempre com as cortinas fechadas e raramente saía de casa. No entanto, um dia, notei algo estranho. Eu estava no jardim regando as plantas quando percebi Sebastian espiando através da cortina, olhando para minha casa. Não dei muita importância, achando que poderia ser apenas coincidência. Os dias foram passando e outras coisas estranhas começaram a acontecer. Numa noite, durante o jantar, Karine comentou que havia visto Sebastian no nosso quintal dos fundos. Levantei da mesa na mesma hora para conferir, mas não encontrei ninguém. Mesmo assim, fiquei atento, e então vi o bilhete e soube que havia algo errado. O bilhete dizia: "Te observo todos os dias, você é linda." A caligrafia era desajeitada e havia um desenho de um olho. Senti um misto de medo e raiva. Decidi encarar a Sebastian. Caminhei até sua casa e bati com firmeza na porta. Ele apareceu depois de alguns segundos, com um sorriso desconfortável no rosto. "O que você quer?" Ele perguntou com frieza. "Você esteve no meu jardim? Foi você que deixou esta nota na janela da minha filha?" Questionei, segurando o bilhete. Sebastian balançou a cabeça e, de repente, o sorriso sumiu. "Não faço ideia do que você está falando. Não me meto na vida dos meus vizinhos", respondeu, fechando a porta na minha cara. Voltei para casa mais inquieto do que antes. Decidi instalar câmeras de segurança ao redor da casa para garantir que ninguém ameaçaria minha família. As semanas seguintes foram carregadas de tensão. Uma noite, enquanto revisava as imagens das câmeras, vi Sebastian rondando nossa casa, espiando pelas janelas e tirando fotos com o celular. Meu coração disparou. Fui imediatamente à delegacia e registrei uma queixa. A polícia veio até nossa casa, revisou as gravações e conversou com Sebastian. No entanto, sem provas suficientes, tudo o que fizeram foi lhe dar uma advertência. A frustração tomou conta de mim, mas o medo foi mais forte quando, certa noite, ouvi um grito vindo do quarto de Jéssica. Corri para o quarto dela e encontrei a janela aberta. Jéssica estava chorando na cama. Ela disse que viu Sebastian tentando entrar pela janela. Liguei para a polícia imediatamente. Dessa vez, a situação era séria demais para ser ignorada. A polícia chegou rapidamente, foi até a casa de Sebastian e o prendeu. Quando começaram a revistar a casa dele, encontraram algo ainda mais perturbador do que eu poderia imaginar. Em um quarto escuro, havia fotos da minha família, especialmente das minhas filhas, espalhadas pelas paredes. Eram imagens tiradas do nosso jardim, das janelas, e algumas até pareciam ter sido feitas de dentro da nossa casa. Também encontraram diários onde Sebastian descrevia suas obsessões e seus planos de se aproximar de nossas filhas. A polícia nos informou que Sebastian já tinha um histórico de perseguições em outra cidade, mas conseguia escapar da prisão, mudando-se constantemente de um lugar para outro. Finalmente, com todas as evidências reunidas, ele foi condenado e sentenciado a vários anos de prisão. A notícia se espalhou rapidamente pelo povoado e a sensação de segurança, que havia desaparecido, começou a retornar aos poucos. Minha família e eu tentamos retomar nossas vidas, mas as cicatrizes emocionais levaram tempo para cicatrizar. Jéssica e Karine demoraram muito a se sentirem seguras de novo. E Maria e eu tomamos precauções extras para garantir que nossa casa fosse um ambiente protegido.
Muitas vezes me pego pensando se poderíamos ter feito algo de forma diferente, talvez prevenido o sofrimento que enfrentamos. Porém, o que aprendi com essa experiência é que devemos sempre confiar no nosso instinto e nunca ignorar sinais de perigo. Sinto-me aliviado por minhas filhas estarem seguras e espero que nossa história sirva de alerta para outras pessoas. A segurança e o bem-estar daqueles que amamos são o que há de mais valioso, e devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para protegê-los. Espero que este relato tenha sido um lembrete da importância de estar sempre atento e de proteger nossas famílias. A segurança não é algo que podemos tomar como garantido, e às vezes as ameaças estão mais perto do que imaginamos. Se algum dia você se sentir em perigo ou notar algo fora do comum, não hesite em buscar ajuda e agir para garantir a segurança de você e daqueles que ama. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite a todos. Me chamo Patrícia e gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que vivi. Eu morava em um apartamento no térreo, parte de um edifício de 15 andares. Era um dos lugares mais acessíveis da região, o que me fez alugar. Embora os outros apartamentos tivessem varandas, o meu, por ser no térreo, não tinha. Em compensação, 2 grandes janelas voltadas para o sudoeste deixavam o sol entrar no final do dia. No entanto, como o prédio não tinha ar-condicionado, o calor à tarde era intenso, especialmente no verão. Já estava lá há 1 ano quando o que vou contar aconteceu. Eu ainda não conhecia muitos dos meus vizinhos, já que o lugar não era muito acolhedor. Na época, trabalhava na cidade e meu trajeto levava cerca de 1 hora, o que me fazia passar poucas horas em casa antes de dormir. Havia um vizinho que morava no final do corredor. Eu sabia disso porque eu via entrando e saindo, mas nunca soube muito sobre ele. Ele parecia ser mais velho que eu. Eu tinha 24 anos, ele provavelmente uns 50. Era baixo, corpulento e aparentava ser forte. Meu apartamento era pequeno, um estúdio. Não havia divisão entre os cômodos, exceto por um corredor estreito que levava à porta principal, ladeado por armários, e o banheiro que tinha uma porta. A cama ficava perto de uma das janelas e a cozinha, no canto oposto. Naquela sexta-feira à noite, cheguei tarde em casa. Tinha saído com um amigo depois do trabalho e já passava das 10 da noite. Ao entrar no corredor, vi meu vizinho parado na outra ponta, me observando. Apressei-me para abrir a porta e entrar. Não senti medo naquele momento, apenas queria ficar sozinho. Não havia nada que indicasse que ele fosse perigoso, então não me preocupei. Cerca de 10 minutos depois, escovei os dentes e me preparava para dormir, quando ouvi a maçaneta da porta girar. Fiquei paralisado e parei o que estava fazendo. Olhei pelo olho mágico, mas não vi nada. Abri a porta com cautela e vi meu vizinho se afastando em direção ao seu apartamento. Quando pus a cabeça para fora, ele se virou e olhou diretamente para mim. Recolhi-me rapidamente, mas ele já tinha me visto. Fiquei assustado, mas depois de dormir racionalizei. Talvez ele tivesse confundido os apartamentos. Afinal, estávamos no mesmo andar e era uma sexta-feira à noite. Muitas pessoas bebem nessas ocasiões. Naquele momento, todas essas desculpas pareciam fazer sentido. Mas essa não foi a última vez. Cerca de 1 mês depois, em uma noite quente, abri as 2 janelas ao máximo para tentar amenizar o calor. Mesmo após o pôr do sol, o apartamento continuava sufocante. O ventilador de teto girava na velocidade máxima, e o som da rua, combinado com o barulho do ventilador, criava um ruído alto, mas preferível a passar a noite suando. Fui para a cama por volta das 11, como de costume, e apesar do barulho, acabei adormecendo. Acordei várias vezes naquela noite. Uma vez, por causa de uma sirene. Mas em outra ocasião, abri os olhos e vi uma pessoa parada no pé da minha cama. Soltei alguns palavrões e rapidamente peguei meu telefone. O interruptor de luz ficava do outro lado do quarto, então usei a lanterna do celular.
Era o meu vizinho do corredor. Mal acendi a luz do celular, ele avançou na minha direção. Lutamos no chão por alguns segundos e ele parecia estar levando a melhor. Desesperadamente tateei em busca de algo para me defender e finalmente consegui pegar um haltere de 2 quilos que guardava debaixo da cama. Acertei-o na cabeça e ele desabou inconsciente. Apesar disso, consegui me desvencilhar dele e sair correndo do apartamento, descalço e de pijama, até conseguir chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, meu vizinho já havia desaparecido. Contei o que aconteceu e expliquei onde ele morava. Eles bateram na porta dele, mas ninguém atendeu. Até hoje não sei se ele estava lá dentro ou se tinha fugido para algum outro lugar. Como não havia provas além do meu relato, eles não podiam obrigá-lo a abrir a porta caso estivesse ali. No dia seguinte, informei a administração do prédio sobre o ocorrido. Eles revisaram as câmeras de segurança do saguão, que deveriam ter captado a movimentação no corredor, mas as gravações só mostravam eu saindo correndo. Não havia registro de meu vizinho. Sabia que isso havia acontecido porque ele saiu pela janela que estava aberta, da mesma forma como tinha entrado. Devido a essa falta de evidências, ele acabou ficando impune, e eu me vi morando ao lado de alguém que havia, basicamente, tentado me matar. Não preciso nem dizer que me mudei assim que tive a chance. Não consigo imaginar o que poderia ter acontecido se eu tivesse permanecido ali. Só espero que ele nunca encontre outra vítima. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Oi, Dom. Me chamo Ana e isso que vou contar aconteceu no começo dos anos 80, quando minha família se mudou para uma casa de 3 andares. Eu tinha 2 filhas e uma delas, na época, tinha apenas 2 anos. Logo que conheci os vizinhos do andar de cima, descobri que a filha deles tinha a mesma idade da minha e rapidamente as duas se tornaram grandes amigas. Eles também tinham gêmeos. O marido havia lutado no Vietnã e, como muitos veteranos, sofreu com o que hoje chamamos de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Ele tinha um bom emprego e parecia feliz com seus filhos, mas sonhava em ter uma menina. Quando finalmente tiveram uma filha, ela nasceu com graves defeitos congênitos, que mais tarde foram atribuídos ao uso do agente laranja durante a guerra. Esse problema genético só afetava as meninas. Os gêmeos nasceram saudáveis, mas ninguém tinha como saber que isso aconteceria até anos depois do conflito. O marido começou a se culpar e a beber pesadamente. A raiva que sentia do mundo se manifestava quando ele estava alcoolizado. Certa noite bateram na minha porta. Era a esposa dele que queria ficar com a minha família até o marido adormecer, pois ele estava bêbado. Algum tempo depois ele desceu furioso, batendo na minha porta perguntando onde estava a esposa. Tentamos acalmá-lo, dizendo que ela voltaria assim que ele se acalmasse, explicando que ela estava com medo. Parecia que ele tinha nos escutado, pois voltou para o apartamento. Porém, menos de 1 hora depois, ele arrombou nossa porta, segurando uma espingarda. Ele exigiu que sua esposa voltasse com ele. Eu estava entre os dois e ele apontava a arma para minha cabeça. Tudo o que consegui dizer foi que estava pronto para morrer, pois sou cristão e sabia que meu marido havia chamado a polícia do quarto. Quando ele percebeu que a ameaça não surtiria efeito, se afastou, mas gritou que iria atirar nas crianças. A polícia chegou logo depois e um confronto durou horas. Minha família e a vizinha conseguimos escapar pela janela dos fundos, indo para a casa de conhecidos da rua. No final, ele libertou as crianças, mas continuava ameaçando a vida de todos. Não sei o que disseram para acalmá-lo, mas acabaram levando-o ao hospital para tratamento. Não sei se esta é uma história apropriada para contar, mas foi uma experiência aterrorizante quando aconteceu. Bem, vamos para o próximo relato. Isso aconteceu quando eu tinha por volta de 12 anos. Eu morava com minha mãe e 2 irmãos em um subúrbio tranquilo. Nossa casa era simples, de 2 andares, com um quintal espaçoso.
Ficava perto da escola primária e muitos dos nossos vizinhos eram crianças que também estudavam lá. Era o final dos anos 80 e quase todos os dias saíamos para brincar na rua. Andávamos de bicicleta, jogávamos hóquei e esconde-esconde. Quando o sol começava a se pôr, nossos pais chamavam nossos nomes da porta e era hora de voltar. André era meu vizinho e morava ao lado, 1 ano mais velho que eu. Havia uma cerca entre nossas casas e de vez em quando saíamos juntos, mas nunca fomos muito próximos. Naquele verão, porém, começamos a passar mais tempo juntos, provavelmente pela proximidade. Logo, seu amigo Bruno começou a aparecer também. Ele era de outro bairro, mas eu já o conhecia da escola. Sempre que vinha, a mãe o deixava lá ou ele aparecia de bicicleta. Nós 3 andávamos pelo bairro procurando o que fazer e às vezes íamos aos parques ou trilhas na floresta próximas. Um dia, André sugeriu que explorássemos uma área que ficava a cerca de 20 minutos da minha casa. Bruno trouxe sua mochila, mas eu não sabia o motivo. Após algum tempo na floresta, saímos da trilha porque André mencionou conhecer um local onde poderíamos ir. Era um antigo forte, provavelmente construído por outras crianças anos antes. Achei que seria um bom lugar para passar o tempo. Quando chegamos, Bruno se afastou por alguns metros. Pensei que ele fosse urinar, mas quando voltou, estava com um sorriso travesso no rosto. Para minha surpresa, ele segurava uma arma. André riu nervosamente e um frio percorreu minha espinha. Eu nunca tinha visto uma arma de verdade, apenas na TV ou em filmes, e aquilo parecia surreal e assustador. Bruno começou a balançar a arma de forma descuidada. André e eu trocávamos olhares claramente assustados, mas sem saber o que fazer. Naquele momento, percebi como as coisas tinham saído do controle rapidamente. Eu nunca fui muito com a cara de Bruno. Ele sempre me deixava desconfortável. Era imprevisível e eu constantemente sentia que ele poderia me bater a qualquer momento. Sua presença me deixava ansioso. Bruno continuou brincando com a arma por mais algum tempo. Nem André nem eu tivemos coragem de tentar parar ele. De repente, a arma disparou acidentalmente. Por sorte, estava apontada para o chão, mas o som foi tão alto que quase estourou meus tímpanos. Tudo que eu conseguia ouvir depois era um zumbido que durou uns 2 minutos. Os pássaros saíram voando das árvores e Bruno deixou a arma cair no mesmo instante. Tínhamos sorte de que a bala se enterrou no chão e ninguém se machucou. Quando recuperei os sentidos, vi Bruno segurando a mão e curvado. Por um momento pensei que ele estava ferido, mas logo percebi que ele tinha machucado a mão quando a arma disparou. Deve ter sido o recuo que causou a lesão, e ele acabou quebrando a mão por isso. Enquanto voltávamos para casa, o ar estava pesado. Meus ouvidos ainda zumbavam, e era possível ver que Bruno segurava as lágrimas. Não disse nada porque temia que ele ficasse com raiva se eu falasse algo errado. Quando nos aproximamos da área onde André e eu morávamos, Bruno se virou para mim, sério. "Você não vai contar isso para ninguém, certo?" Ele perguntou. Fiquei surpreso com a pergunta. Nem tinha passado pela minha cabeça contar a alguém. Não vou contar nada", respondi. André concordou com um aceno e nos separamos. Desde aquele dia, algo mudou entre mim e André. Mais tarde, soube que o pai de Bruno descobriu que ele roubou a arma. Ainda não sei como isso aconteceu, mas existem algumas possibilidades. Talvez ele tenha percebido que a arma havia sido disparada ou notado que estava faltando naquela tarde. Talvez até alguém tenha ouvido o tiro. De qualquer forma, Bruno estava convencido de que eu o tinha traído. Ele começou a espalhar pela escola que iria brigar comigo e também começou a contar rumores. André, é claro, ficou do lado dele. Afinal, eles eram melhores amigos. Toda vez que Bruno aparecia para encontrar André, eu sentia medo. Sabia que não conseguiria vencê-lo em uma briga e que ele era instável, então tentava ao máximo evitá-lo. Certa vez, enquanto estava deitado na minha cama, ouvi vozes no meu quintal. Levantei e fui até a janela, e lá estavam Bruno e André parados no escuro. Quando abri as cortinas, eles me viram e fugiram correndo. Certa tarde, quando voltava da escola, André e Bruno me encurralaram na rua. Sem aviso, André me empurrou contra a parede
e segurou meus ombros com força. Bruno, ao lado dele, se aproximou e começou a me dar socos enquanto André me imobilizava. Eu não tentei me defender. Estava apavorado com a ideia de piorar a situação. Por um bom tempo depois disso, fiquei constantemente preocupado, com medo de que algo ainda pior pudesse acontecer. Eu tinha certeza de que os dois estavam conspirando contra mim, porque na escola as pessoas comentavam que eles falavam sobre isso. Com o passar das semanas, o bullying foi diminuindo. Talvez algum professor tenha percebido o que estava acontecendo e agido. Eu não sabia o motivo, mas estava aliviado por tudo ter acabado. O que aconteceu naquele verão me marcou profundamente. Anos depois, quando eu já estava na faculdade, minha mãe se mudou para outro lugar. Não muito longe, mas longe o suficiente para que não vivêssemos mais ao lado da família de André. Durante as férias de inverno fui a uma festa e, para minha surpresa, vi André encostado na parede segurando uma cerveja. Ele não parecia tão diferente de como era na época da escola primária. No início, fiquei sem saber se deveria ignorá-lo ou cumprimentá-lo. Quando ele me notou, acenou com a cabeça. Me aproximei e disse: "Olá". Conversamos um pouco, mas evitamos cuidadosamente falar sobre os eventos daquele verão. A conversa fluiu surpreendentemente bem e, por alguns momentos, foi como se eu estivesse falando com o garoto com quem costumava sair antes de tudo dar errado. No entanto, o elefante na sala estava lá, e nenhum de nós mencionou o que aconteceu. Depois de alguns minutos, nos despedimos e nunca mais o vi. Se tivesse que adivinhar, diria que André se sentia culpado pelo que me fez. Ele provavelmente sabia que eu nunca tinha contado nada, mas mesmo assim seguiu o jogo de Bruno. Eu não me preocupei em mencionar o passado porque já tinha superado. No entanto, ainda me pergunto o que aconteceu com Bruno. Ficaria surpreso se ele estivesse indo bem. Eu costumava viver com dois grandes amigos, Diego e Juliano. Dividíamos uma casinha com 3 quartos. Nossa amizade vinha dos tempos de escola, e até morei com Juliano por um período na faculdade. No momento em que essa história aconteceu, tínhamos 25 anos. Eu estava trabalhando em um emprego de meio período. Diego seguia com seus projetos pessoais, e Juliano ainda era universitário, além de fazer algumas corridas pelo Uber. O bairro onde morávamos não era dos mais acolhedores. A maioria das pessoas alugava casas, assim como a gente. Muitas casas eram convertidas em pensões, você sabe, aquelas com várias caixas de correio enfileiradas. Era uma cena comum na nossa rua, diferente da nossa casa, que ainda era uma casa normal, algo meio raro por lá. Um dos nossos vizinhos, algumas casas adiante, parecia outra realidade. Brincávamos que aquela era uma casa de drogas. No início era só uma piada, mas com o tempo a coisa ficou mais séria. Conheci eles poucas vezes, mas estava bem claro para mim que estavam envolvidos com drogas. Eu não sou nenhum estranho nesse tipo de situação, então reconhecia os sinais. Só que naquela época, eu já estava longe disso há mais de 3 anos. Várias situações estranhas ocorreram por conta desses vizinhos. Uma noite, acordei de madrugada e fui ao banheiro. Aproveitei para pegar um copo d'água na cozinha e, quando olhei pela janela, vi 3 carros parados no meio da rua, sem se preocupar em estacionar. Eram 3 horas da manhã. Fui até a janela da sala para ter uma visão melhor e vi 2 pessoas com um jeito suspeito, paradas em frente à casa dos vizinhos. Voltei para o quarto e continuei observando da janela. Aqueles carros ficaram lá por uns 10 minutos antes de irem embora. Não sei o que faziam, mas parecia bem esquisito. No dia seguinte comentei com Diego e Juliano sobre o que vi. Eles também já tinham presenciado coisas estranhas por lá. Sabíamos que havia algo rolando, mas decidimos ignorar. Outra noite, fui acordado por um grito desesperado vindo de fora. Rolei na cama e fui até a janela que dava para a frente da nossa casa. Ao espiar por trás das cortinas, não vi nada além da rua deserta. Havia um poste de luz ali perto, o que me daria uma boa visão se houvesse alguém, mas não tinha ninguém. O grito parou tão de repente quanto começou, e voltei a dormir.
Na manhã seguinte, discutimos a ideia de chamar a polícia, mas sem mais detalhes, optamos por não fazer isso. Pensei em me mudar, mas o que eu ganhava na época não me permitiria algo melhor. Mesmo assim, não achava que estávamos em perigo real, já que todo mundo meio que se evitava. Foi por isso que continuamos lá. A vida seguiu seu curso por um tempo, até que em uma sexta-feira à noite, estávamos todos jogando videogame na sala de estar. Tínhamos um amigo extra com a gente, então éramos 4 no total. A sala ficava bem na frente da casa, nosso lugar favorito para jogar. A janela que dava para a rua sempre estava com as cortinas fechadas. Se as abríssemos, conseguiríamos ver a varanda de canto. Já passava das 10 da noite quando ouvimos passos na varanda. Convidamos outro amigo para se juntar a nós, mas ele tinha dito que provavelmente não viria. No começo, pensamos que era ele, então fui dar uma espiada pela janela. Ao olhar, vi um homem parado na nossa varanda. Ele estava enrolado em algo que parecia um lençol. Na verdade, parecia ser tudo o que ele vestia. Olhando melhor, notei que ele estava com um único sapato. Então, definitivamente não era só o lençol. O homem ficou parado lá, olhando fixamente para a nossa porta, como se esperasse que alguém a abrisse. O estranho é que ele nem sequer tocou na campainha ou bateu. Ele permaneceu imóvel por mais de 1 hora, quase sem se mexer. Foi só quando nosso amigo quis ir embora, mas não conseguiu pegar sua bicicleta, que decidimos chamar a polícia. Ninguém queria passar por aquele homem. Assim que a polícia chegou, o homem enrolado no lençol simplesmente foi embora, caminhando na direção da casa dos vizinhos. Os policiais foram até lá, mas só deram uma advertência. Alguns dias depois, quando cheguei tarde em casa, vi 2 carros de polícia parados em frente à casa dos vizinhos. Eu vinha de uma direção diferente, então nunca passava diretamente por lá e não consegui ver muito bem. Quando entrei em casa, pensei que finalmente tinham prendido os moradores por algo. Deve ter sido isso mesmo, porque depois daquele dia nunca mais vimos ninguém por lá. Passaram-se umas 2 semanas e já tínhamos certeza de que haviam se mudado. 1 mês depois, alguém novo já ocupava o lugar. Não tenho certeza do que causou os problemas, mas meu palpite é que tinha a ver com drogas. A casa atraía todo tipo de gente e os acontecimentos estranhos eram um indicativo disso. O que ainda me incomoda é o grito que me acordou uma vez. Algo tão assustador que poderia ser sinal de algo terrível. Ou talvez fosse apenas uma pessoa perturbada. Nunca saberemos. De qualquer forma, meus amigos e eu continuamos morando na casa por mais uns 3 ou 4 anos e o bairro ficou muito mais tranquilo sem aqueles vizinhos. Se chegou até aqui e estiver gostando dos relatos, me deixe saber aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante para o meu trabalho. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Me chamo Mariana, tenho 23 anos e recentemente me mudei para um pequeno apartamento em uma grande cidade, depois de passar a vida inteira vivendo com meus pais em uma cidadezinha. Senti que era o momento certo para conquistar minha independência e buscar novas oportunidades. Consegui um emprego como assistente administrativa em uma empresa de marketing digital, o que me permitiu economizar o suficiente para finalmente alugar meu próprio espaço. A mudança foi empolgante. A ideia de morar sozinha na cidade me enchia de entusiasmo e expectativa. Meu novo lar era um apartamento em um prédio de 10 andares, localizado no centro da cidade. Não era muito grande, mas era perfeito para uma pessoa só. Tinha uma sala de estar aconchegante, uma cozinha compacta, um banheiro e um quarto. Da janela eu podia observar a agitação da cidade, com seu movimento constante e o barulho típico. O prédio era bem cuidado e a maioria dos vizinhos parecia tranquila, focada em suas próprias rotinas. Nos primeiros dias tudo aconteceu como eu esperava. Minha rotina era simples: acordar cedo, ir para o trabalho, voltar para casa e, nos tempos livres, explorar a cidade. Os fins de semana eram uma mistura de descanso e encontros com os amigos que fiz no emprego. As coisas estavam indo bem, até que comecei a notar algo fora do comum.
Era uma sexta-feira à noite. Eu tinha acabado de chegar em casa após uma semana longa de trabalho. Resolvi relaxar no sofá, assistir a um filme e tomar uma taça de vinho. De repente, ouvi uma batida leve na porta. Quando abri, vi um dos meus vizinhos, um homem de uns 40 e poucos anos, magro e com um ar um tanto desleixado. Ele se chamava Roberto. Nunca tinha reparado nele de perto, embora já o tivesse visto no corredor algumas vezes. Oi, eu sou o Roberto. Moro no apartamento no fim do corredor, disse ele, esboçando um sorriso que me pareceu um pouco forçado. Só queria dar as boas-vindas ao prédio. Se precisar de alguma coisa, pode me procurar. Agradeci pela gentileza, mas havia algo no jeito como ele me olhava que me deixou um pouco desconfortável. Mesmo assim, não pensei muito sobre isso naquele momento e voltei para o meu filme, fechando a porta. Nas semanas seguintes, comecei a perceber algumas coisas estranhas acontecendo. Várias vezes, quando voltava para casa, notava que a porta estava um pouco aberta, apesar de ter certeza de que a havia trancado corretamente ao sair. A princípio, pensei que poderia ser um problema com a fechadura, então pedi para o responsável do prédio dar uma olhada. Ele verificou e me garantiu que tudo estava funcionando como deveria. Em um domingo, enquanto eu fazia uma faxina no apartamento, percebi que alguns dos meus pertences estavam fora do lugar. Coisas pequenas como o meu pente, o livro que estava lendo e até o meu jogo de chaves reserva pareciam ter sido mexidos. A situação começou a me preocupar mais. Conversei novamente com o responsável, que afirmou que ninguém além de mim tinha acesso ao apartamento. A situação ficou ainda mais séria em uma noite, quando cheguei do trabalho e encontrei um bilhete debaixo da porta. Ele dizia: "Eu estou sempre te observando." Um medo gelado tomou conta de mim. Imediatamente me lembrei do sorriso estranho de Roberto e comecei a desconfiar que ele pudesse estar envolvido. Decidi instalar uma câmera de segurança na sala, posicionada para gravar a entrada do apartamento. Eu precisava de provas. Por alguns dias analisei as gravações, mas nada fora do comum apareceu. Até que, em uma noite, vi algo que me deixou aterrorizada. Roberto entrou no meu apartamento usando uma chave. Ele caminhava pela sala calmamente, examinava alguns dos meus pertences e depois ia embora, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O medo deu lugar à raiva. Sabendo que não poderia lidar com isso sozinha, liguei para minha amiga Fernanda e pedi que ela viesse me acompanhar. Fomos falar com o responsável do prédio, que ficou chocado ao ver as imagens. Ele nos acompanhou até o apartamento de Roberto. Quando ele abriu a porta e nos viu, seu rosto misturava surpresa e irritação. "O que vocês querem?" perguntou ele, tentando manter a calma. "Sabemos que você tem entrado no meu apartamento", respondi, mostrando o vídeo. "Isso é inadmissível e vou à polícia para denunciá-lo." Roberto negou tudo no começo, mas quando percebeu que estava encurralado, começou a gritar e nos ameaçar. O responsável pelo prédio imediatamente chamou a polícia, que chegou rápido e levou Roberto para interrogatório. Durante as investigações, descobriram que ele tinha várias chaves de outros apartamentos. Parecia que Roberto havia invadido mais de um apartamento no prédio. Mesmo assim, ele foi liberado logo em seguida, já que não havia provas de algo mais sério. Não encontraram nenhum indício de roubo ou de que ele tivesse causado dano físico a alguém. Mas, curiosamente, naquela mesma semana, Roberto desapareceu. Ninguém mais no prédio o viu. Alguns achavam que ele tinha se mudado, enquanto outros acreditavam que ele estava apenas se escondendo. Eu, sinceramente, me senti aliviada, mas a sensação de medo ainda permanecia. Mesmo com Roberto longe, essa situação deixou marcas. Troquei as fechaduras do meu apartamento, instalei mais câmeras de segurança e passei a ter mais cuidado para nunca voltar para casa sozinha. Continuei morando naquele apartamento por mais 2 anos antes de decidir me mudar. Nunca soube o que aconteceu com Roberto. E embora fosse tranquilizador pensar que ele havia desaparecido para sempre, uma parte de mim sempre questionava se ele poderia reaparecer algum dia. Essa experiência me ensinou muito sobre estar sempre alerta e confiar nos meus instintos. A cidade é, sem dúvida, cheia de oportunidades e emoção, mas também esconde perigos que não esperamos.
Morar sozinha me proporcionou a liberdade que eu buscava, mas também me fez perceber o quanto é importante estar sempre pronta para me proteger. Meu nome é Rogério, tenho 30 anos e recentemente me mudei com minha esposa Sofia, de 28 anos, e nossa filha Flávia, de 9, para um pequeno vilarejo. Queríamos nos afastar da agitação da cidade e encontrar um ambiente mais tranquilo para criar nossa filha. O vilarejo parecia ideal, casas charmosas, ruas pacatas e vizinhos simpáticos. Nos instalamos em uma casa acolhedora de 2 andares, com um amplo jardim onde Flávia podia brincar. A mudança foi tranquila e rapidamente nos adaptamos à nossa nova rotina. Sofia conseguiu um emprego como professora na escola local e eu comecei a trabalhar como técnico em uma empresa de manutenção. Flávia também se integrou rapidamente à escola e parecia estar gostando da nova vida. Tudo estava indo bem, até que começamos a notar coisas estranhas. Poucos dias depois de nos mudarmos, fomos recebidos pelos nossos vizinhos, Paulo e Helena, um casal mais velho e aparentemente muito amável. Eles nos convidaram para uma reunião em sua casa. Achamos que seria uma boa oportunidade de conhecer mais pessoas da comunidade, então aceitamos. No entanto, a reunião acabou sendo muito esquisita. Havia cerca de 15 moradores do vilarejo, e embora no início tudo parecesse uma simples reunião social, logo começaram a falar sobre temas estranhos. Mencionaram algo sobre oferendas e rituais que faziam em um lugar chamado o Templo. Sofia e eu trocamos olhares desconfortáveis e decidimos que era hora de ir embora. Agradecemos aos anfitriões e voltamos para casa com uma sensação estranha. Nas semanas seguintes, percebemos que os vizinhos pareciam estar sempre nos observando. Toda vez que saíamos, alguém espiava pela janela ou nos observava da calçada. Começamos a sentir como se estivéssemos constantemente sendo vigiados. Uma noite, enquanto Sofia e eu estávamos na sala, ouvimos um barulho vindo do jardim. Saí para verificar e encontrei Paulo parado ao lado da cerca. Só estava verificando se tudo estava bem, disse ele com um sorriso que não chegava a expressar conforto. Pedi que ele fosse embora e em seguida tranquei a porta. Certa tarde, Flávia voltou da escola e nos contou que alguns colegas comentavam sobre o templo e os rituais que aconteciam lá. Isso nos deixou ainda mais preocupados, então decidimos investigar a história do vilarejo. Descobrimos que anos atrás havia rumores sobre uma seita que realizava rituais obscuros em um lugar escondido na floresta próxima. Tentamos nos manter calmos, mas a sensação de que algo estava errado era cada vez mais forte. Desde então, não deixamos Flávia sozinha e aumentamos nossas precauções. Certa noite, por volta da meia-noite, Sofia e eu acordamos com barulhos no andar de baixo. Desci as escadas em silêncio e me deparei com 2 homens desconhecidos em nossa sala. Eles estavam tentando levar Flávia, que dormia no sofá depois de termos assistido a um filme em família. Sem pensar 2 vezes, me joguei contra eles, gritando para acordar Sofia. Um dos homens me golpeou no estômago, me deixando sem ar por um momento, mas consegui pegar Flávia e levá-la até o quarto, onde Sofia já estava chamando a polícia. Os homens fugiram, mas um deles deixou cair uma máscara no chão. Eram os mesmos vizinhos que haviam nos convidado para a reunião. A polícia chegou rapidamente e colheu nossos depoimentos. Mostrei a máscara deixada por um dos invasores e expliquei tudo o que havíamos descoberto sobre os vizinhos e os rituais. Eles prometeram investigar a fundo e nos garantiram proteção. Os dias que se seguiram foram tensos. A polícia patrulhava na área e vários vizinhos foram interrogados. Paulo e Helena, junto com outros membros da seita, acabaram sendo presos. Em suas casas, encontraram provas concretas das atividades que realizavam, como documentos, fotos e gravações dos rituais. Embora os envolvidos tenham sido presos e o perigo imediato parecesse resolvido, Sofia e eu percebemos que não poderíamos continuar morando naquele lugar. O trauma que tudo isso nos causou, especialmente a Flávia, era grande demais. Então,
Empacotamos nossas coisas e nos mudamos para outro vilarejo, mais distante, onde esperamos finalmente encontrar a paz e a segurança que tanto precisávamos. Quando me mudei para este apartamento em uma grande cidade da Alemanha, há 3 anos, parecia que tudo estava indo como planejado. Aos 20 anos, a ideia de viver sozinha pela primeira vez me enchia de entusiasmo. Era o início de uma nova fase com independência e liberdade. O meu vizinho Oliver, um homem de cerca de 40 anos, parecia ser muito simpático. Logo que cheguei, ele me ajudou com os móveis e ocasionalmente me convidava para tomar um café em seu apartamento. No começo, vi tudo isso como uma gentileza, mas com o passar do tempo, Oliver começou a agir de uma maneira mais intrusiva. As visitas inesperadas tornaram-se frequentes e ele começou a se envolver demais em minha vida. Seus comentários sobre minha aparência, as perguntas invasivas sobre a minha vida amorosa e sua insistência para que eu passasse mais tempo com ele começaram a me incomodar. Foi aí que percebi que algo estava errado. Decidi me distanciar, limitando as interações, mas ele parecia não perceber as indiretas. Até que, em uma noite de sexta-feira, tudo fugiu do controle. Eram cerca de 10 da noite, e eu estava em casa, aproveitando uma noite tranquila quando ouvi batidas fortes na porta. Fui ver quem era e, para meu susto, era Oliver. Ele estava com uma expressão intensa que eu nunca tinha visto antes. "O que você quer, Oliver?" Perguntei, tentando manter a calma. "Eu preciso falar com você agora", disse ele em um tom autoritário. "Não é um bom momento. Podemos falar amanhã." Tentei encerrar a conversa e fechar a porta, mas ele impediu, colocando o pé no batente. "Isso não pode esperar", insistiu, empurrando a porta e entrando no meu apartamento. O medo tomou conta de mim. Tentei me afastar, mas ele já estava dentro, fechando a porta atrás de si. "Oliver, você precisa ir embora agora", disse, tentando soar firme, mas a minha voz tremia. Não até terminarmos de conversar. Ele avançava, invadindo completamente o meu espaço pessoal. Eu recuava, mas ele continuava a se aproximar. De repente, ele agarrou meu braço com força, seus dedos cravando em minha pele. "Me solta!" gritei, tentando me livrar, mas ele era muito forte. "Não se faça de difícil, Isabela. Eu sei que você também quer isso", disse ele com um sorriso torto e tentou me beijar. Me afastei, mas ele me empurrou contra a parede. O desespero me dominou e eu lutei com todas as forças. Consegui chutá-lo na canela, o que o fez recuar um pouco. Aproveitei a chance e corri para a porta, mas ele me alcançou e me jogou no chão. Senti uma dor aguda na cabeça ao cair, e tudo ficou turvo por um momento. Ele se lançou sobre mim, e eu podia sentir o peso dele esmagando meu corpo enquanto tentava tirar minhas roupas. Lutei com todas as forças que tinha, gritando na esperança de que algum vizinho ouvisse e viesse me ajudar. No meio da luta, alcancei uma luminária e a usei para acertar Oliver na cabeça. O golpe o fez cambalear e aproveitei o momento para escapar. Corri em direção à porta, abri-a rapidamente e saí pelo corredor, gritando por ajuda. Meus gritos chamaram a atenção dos vizinhos. Alice, uma vizinha do andar de cima, correu até mim e me abraçou, enquanto ligava para a polícia. Oliver, percebendo a movimentação no corredor, tentou fugir, mas Henrique, outro vizinho, o conteve até a chegada dos policiais. Eu estava em choque, tremendo e chorando nos braços de Alice. Fui levada ao hospital para tratar meus ferimentos e recebi apoio psicológico para lidar com o trauma. Oliver foi preso, acusado de tentativa de violação e agressão. No julgamento, surgiram outros relatos de assédio por parte dele, mas nenhuma das vítimas havia tido coragem de denunciá-lo antes. Ele foi condenado a vários anos de prisão, mas isso não diminuiu o medo que me deixou. A vida depois do incidente foi difícil. Me mudei para outro apartamento, em uma área diferente da cidade, na tentativa de deixar para trás as memórias dolorosas. A experiência me deixou cicatrizes emocionais profundas e uma desconfiança nas pessoas, algo que ainda estou tentando superar.
Cada dia é uma batalha para recuperar minha sensação de segurança e normalidade. O apoio de amigos, familiares e profissionais tem sido fundamental no meu caminho para a cura. Decidi compartilhar minha história para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas e para reforçar a importância de denunciar comportamentos inadequados antes que as coisas se agravem. O que vivi com Oliver é um lembrete claro de que devemos estar atentos aos sinais de alerta e tomar medidas para nos proteger. Nunca pensei que alguém que aparentava ser tão gentil pudesse se tornar uma ameaça tão grande à minha segurança. É essencial confiar nos nossos instintos e nunca ignorar sinais de perigo. Hoje, continuo trabalhando para reconstruir minha vida e recuperar a confiança. Espero que minha história inspire outras pessoas a se manterem fortes e buscarem ajuda quando precisarem. Não podemos permitir que o medo controle nossas vidas. Precisamos lutar por nossa segurança e bem-estar. Minha história ainda está sendo escrita, mas estou determinada a seguir em frente e não deixar que o medo defina meu futuro. Quero contar algo que aconteceu comigo. Meu nome é Fábio. Isso já faz alguns anos, quando aluguei um apartamento de um amigo. Ele havia comprado o imóvel recentemente, o reformado e colocado à venda. Como ninguém aparecia para alugar, ele me ofereceu para alugar por um tempo. Depois de me instalar, comecei a notar algo estranho sobre a vizinha que morava ao lado. Ela parecia ter uma certa idade, mas aparentava ser bem mais velha. Toda noite ela ouvia programas de rádio cristãos em um volume absurdamente alto e conversava sozinha, em voz alta. Eu mal conseguia dormir por causa disso. Então fui até a porta dela e pedi que abaixasse o som. Quando ela abriu a porta, aproveitei para dar uma olhada rápida no apartamento. Havia cruzes de todas as cores penduradas pelo corredor e palavras como Jesus e anjo estavam rabiscadas por todo o canto. As janelas estavam pintadas de preto tão escuras que nenhum feixe de luz passava por elas. O carpete, que parecia ter uns 50 anos, estava úmido e cheio de manchas amareladas. Espalhados pelo chão, havia excrementos de cachorro e baratas, embora não houvesse nenhum sinal de cachorro. Implorei para que ela fizesse menos barulho. Ela apenas me encarou, fechou a porta na minha cara e aumentou ainda mais o volume da rádio. Na noite seguinte, minha namorada veio me visitar. Acordei no meio da noite e vi uma sombra ao lado da cama, nos observando enquanto dormíamos. Pensei que estava tendo uma daquelas alucinações que acontecem quando você está meio acordado no escuro. Mas, de repente, a sombra começou a falar. Era minha vizinha segurando algo nas mãos. Quanto tempo será que ela esteve ali, dentro da minha casa naquela noite? Você deveria trancar bem a porta à noite, disse ela, antes de sair. Na manhã seguinte ouvi um barulho estranho logo abaixo da janela do meu quarto. Era a minha vizinha, sussurrando sozinha. Ela segurava uma sacola plástica com o corpo de um cachorro morto, já em decomposição. O calor do lado de fora estava insuportável e o cheiro que vinha da sacola era horrível. Naquele momento, senti um medo real. Ficava claro que ela não estava em seu juízo perfeito. Subi e fui bater nas portas dos outros vizinhos tentando descobrir o que sabiam sobre ela. Um homem, tão assustado quanto eu, contou que ela também havia invadido seu apartamento certa noite. Ele estava vendo TV com os filhos quando, ao se levantar para pegar algo, a encontrou escondida atrás do sofá, segurando uma furadeira elétrica. A essa altura, minha cabeça estava a ponto de explodir. Liguei para a polícia, que já estava ciente do caso. Disseram que ela era esquizofrênica violenta e que havia parado de tomar seus remédios, mas que nada podiam fazer sem o consentimento dela ou uma ordem judicial. A única ação possível seria se a encontrassem fora de casa. Fiquei sem dormir por 2 dias, esperando a chance de ela sair para comprar cigarros. Quando a ouvi saindo de madrugada para a loja de conveniência, por volta das 2 da manhã, chamei a polícia. 3 viaturas e uma van especial chegaram rapidamente. Em menos de 1 minuto, eles a detiveram e a levaram para uma instituição.
Foi como se ela nunca tivesse estado ali. Nunca mais a vi, mas ainda tenho pesadelos onde sinto seus olhos em mim, me observando enquanto durmo. Bem, vamos para o próximo relato. Meu nome é Letícia e acredito que você deveria escutar esse meu relato. Eu me mudei para minha primeira casa há 4 meses. Meu pai possui várias propriedades na região, então me deixou alugar uma delas quando completei 18 anos. A casa é pequena, de um único andar, e fica numa rua lateral perto de uma avenida movimentada. As casas ao redor são bem próximas umas das outras, mas os quintais têm um tamanho razoável. Desde que me mudei, não tive contato com nenhum dos vizinhos. A maioria das pessoas parecia preferir se manter no próprio espaço, o que não me incomodava. Nos primeiros meses, tudo correu normalmente até que, numa quarta-feira à noite, cheguei do trabalho. Tinha nevado muito durante o dia, e para minha infelicidade eu precisaria limpar a neve da entrada. Estava exausta, mas não podia mais contar com meus irmãos para isso, como costumava fazer. Sendo a única garota entre 3 irmãos mais velhos, eu geralmente os convencia a fazer esse tipo de tarefa. Agora, morando sozinha, me agasalhei e fui remover a neve logo ao chegar em casa. Soltei meu poodle de 5 anos, Max, para que ele pudesse me acompanhar. Ele adora neve e logo viu quanto estava animado. Max tem uma coleira que o mantém dentro dos limites do quintal, então não me preocupo quando o deixo lá fora. Enquanto limpava a neve, o vizinho da frente, que eu ainda não conhecia, saiu com um soprador de neve. Ele me viu e logo começou a caminhar na minha direção. Parei o que estava fazendo e o cumprimentei. Ele se apresentou como Jeff. Era careca, magro e usava um gorro cinza. "Quer ajuda com a entrada?" perguntou ele. Agradeci dizendo que não era necessário, mas ele ignorou minha resposta e trouxe o soprador de neve para me ajudar. Foi um gesto gentil e eu agradeci enquanto voltava a usar a pá. Quando terminamos, ele se ofereceu para me fazer um chá ou café, mas recusei educadamente, agradecendo novamente antes de voltar para dentro. Ele parecia ser uma pessoa prestativa, mas algo nele não encaixava. Suas atitudes eram gentis, mas sua personalidade parecia destoar. Jeff mostrava pouca emoção e fazia piadas estranhas, rindo em momentos que não pareciam apropriados. Achei que ele era apenas um pouco esquisito, considerando que ele havia me ajudado. Depois de entrar com Max, tomei um banho e me joguei no sofá para assistir um pouco de Netflix antes de dormir. Quando estava quase pegando no sono, deixei Max sair mais uma vez para fazer suas necessidades. A neve ainda caía intensamente e o vento gelado fazia parecer mais frio do que realmente era. Percebi que a casa de Jeff estava completamente escura, sem luzes ao redor para iluminar a área. A garagem estava fechada, mas uma luz fraca escapava pelas pequenas janelas no centro do portão. Como eu ainda não conhecia bem os vizinhos, não achei isso estranho. Fui para o meu quarto e adormeci até ser acordada por um barulho alto do lado de fora. Esfreguei os olhos, olhei o celular para ver as horas, 2 da manhã. Sentei na cama e me aproximei da janela para espiar pela cortina. Não acreditei no que vi. Jeff estava lá fora, limpando a neve da minha entrada novamente. A garagem dele estava aberta e a luz iluminava uma boa parte da minha entrada. Era tarde demais para isso, então coloquei os sapatos e fui até o alpendre. Tentei acenar para ele sempre que se virava para mim, mas era como se ele não me visse, mesmo com a luz do alpendre acesa. Caminhei até ele, chamando sua atenção, mas ele continuava agindo como se eu não estivesse ali. Só quando cheguei mais perto, ele parou e me olhou. Sua expressão era de confusão, quase surpreso, enquanto eu dizia: "Você se importaria de parar? Está muito tarde e as pessoas estão tentando dormir." Ele me olhou, como se eu tivesse o ofendido profundamente e disse: "Ah, tudo bem, de nada, de qualquer forma", com um tom que parecia de raiva, sem razão aparente. Fiquei com vontade de me irritar, mas mantive a calma e agradeci em um tom educado. Ele manteve a mesma expressão vazia no rosto e, depois de me encarar de forma estranha por alguns segundos, se virou e levou o soprador de neve de volta. Voltei para dentro
e enquanto fechava a porta, vi que ele voltava, agora com uma pá na mão. Fui até ele novamente e perguntei se poderia parar de fazer qualquer coisa naquela noite, e sua resposta me deixou realmente assustada. Ele parou de repente, me encarou e disse: "Você vai se arrepender de ter dito isso." Aquilo me deixou sem palavras e entrei rapidamente, trancando a porta e me certificando de que estava bem fechada. Max, o tempo todo, ficou ao lado da porta, latindo como se sentisse que algo estava errado. Em vez de deixá-lo dormir na sua caminha na sala, levei-o comigo para o quarto, para que passasse a noite ao meu lado. Antes de me deitar, olhei pela janela mais uma vez. Jeff já não estava lá. A garagem estava fechada, as luzes apagadas e a casa parecia um buraco escuro na rua. Enquanto tentava me acalmar ao telefone, recebi uma ligação de um número desconhecido, o que me assustou instantaneamente. Deixei tocar até cair na caixa postal. Logo depois, recebi uma notificação de mensagem de voz. Coloquei o telefone no ouvido e só ouvi estática, até o momento em que fui interrompida pelo som de alguém respirando. A mensagem durou 10 segundos, e quem estava do outro lado não disse uma palavra. Tudo parecia se encaixar de forma perturbadora, e Jeff foi a primeira pessoa em quem pensei. Depois de uma noite sem dormir, minha paranoia estava no auge. O vento continuava batendo na casa, fazendo barulhos que só aumentavam minha ansiedade. Na manhã seguinte, exausta, saí para o trabalho. Ao jogar o lixo fora, vi pegadas ao lado da casa. Claramente não eram minhas. Uma sensação ruim tomou conta de mim, a mesma da noite anterior. Segui as pegadas que pareciam recentes. Elas contornavam a parte de trás da casa, subiam a varanda, passavam pela porta dos fundos e depois desciam, levando a todas as portas e janelas da casa. Eu sabia que era ele. Corri para dentro e liguei para meu pai contando tudo. Ele veio imediatamente e me ajudou a pegar minhas coisas e me mudei de volta para a casa dos meus pais no mesmo dia. Consideramos chamar a polícia, mas achamos que seria melhor não, já que eu estava saindo. Não queríamos criar confusão, especialmente com o vizinho perturbado, e honestamente fiquei aliviada em ir embora e nunca mais voltar. Olá, Dom. Meu marido e eu vivemos na mesma casa por mais de 10 anos. Escolhemos essa área por 2 razões. É um lugar seguro e tem ótimas escolas. Nossa filha, Elisa, de 7 anos, adora brincar no quintal com algumas crianças da vizinhança. Ela tem um grupinho de amigos do bairro, uns 4 ou 5, e todos são muito legais, assim como os pais. Um casal de idosos mora bem em frente à nossa casa, e nós os apelidamos de os vigilantes do bairro. Eles são sempre os primeiros a saber de qualquer novidade, seja sobre os vizinhos ou fofocas locais. Não me leve a mal, eles são muito simpáticos, mas às vezes fico surpresa com a quantidade de informações que eles conseguem. Recentemente, os vizinhos do lado se mudaram, e ainda não conhecíamos os novos moradores. Uma noite, enquanto eu e Elisa jogávamos bola no jardim da frente, a senhora de frente veio até nós. Eu estava curiosa e perguntei se ela sabia algo sobre os novos vizinhos. Ela disse que o novo morador era um homem de cerca de 60 anos, chamado Cláudio, um professor aposentado. Mas ninguém tinha realmente o visto, exceto no dia da mudança, quando trazia as caixas. Concordamos em nos avisar se algum de nós o visse ou conversasse com ele. Semanas se passaram e parecia que ninguém no bairro tinha encontrado o tal Cláudio. Até que uma noite, enquanto Elisa brincava no jardim com 2 amigas, o sol começava a se pôr. Quando chamei as meninas para irem embora, Elisa entrou e me contou algo perturbador. Ela disse que tinha conhecido o novo vizinho. Ele saiu enquanto as meninas passavam em frente à casa dele, a caminho da casa de uma amiga, e ofereceu limonada. Felizmente, todas disseram que não e saíram de perto. Fiquei com um pressentimento horrível e mandei uma mensagem para a vizinha da frente, explicando o que aconteceu. Quando Elisa contou a história ao meu marido, ele ficou furioso. Saiu de casa rapidamente, foi até a casa do vizinho e bateu na porta. Enquanto isso, pedi para Elisa ficar dentro de casa e o segui.
As luzes da casa de Cláudio estavam acesas, o carro na entrada, mas ele não atendeu a porta. Sabíamos que ele estava lá. Se fosse alguém em quem confiássemos, teríamos agido de outra forma, mas como não o conhecíamos, aquilo cruzou uma linha séria. A notícia logo se espalhou pelo bairro e acabei me encontrando com os pais dos amigos de Elisa. Concordamos em ficar extremamente atentos a esse homem, especialmente quando nossas filhas estivessem brincando fora de casa. Não muito tempo depois, algo ainda mais perturbador aconteceu. Eu estava na cozinha à noite, enquanto Elisa estava na casa de uma amiga, quando recebi uma ligação dos pais dela. Eles disseram: "Oi, você precisa vir aqui agora mesmo. Está tudo bem, mas precisamos conversar." Preocupada, entrei no carro e fui até a casa deles, que ficava a algumas casas de distância. Quando cheguei, os pais estavam na porta. Fui recebida e eles me pediram para entrar, enquanto as crianças estavam no porão. Sentamos no sofá da sala e a mãe começou a explicar. Ela contou que as crianças estavam brincando na frente da casa e ela as observava desde o início. No entanto, quando entrou por alguns minutos para preparar o jantar, o homem passou com seu cachorro e deixou que as meninas acariciassem o animal. Sem saber de nada, ela voltou e viu o homem muito próximo de Elisa, tirando uma foto dela com o cachorro. Ela chamou rapidamente o marido e eles confrontaram o homem, que se defendeu, negando qualquer mal-entendido como se fosse algo normal. Depois disso, eles o mandaram embora e levaram as meninas para dentro antes de me ligar. Assim que voltei para casa, liguei para meu marido, que estava trabalhando até tarde. Conseguimos solicitar uma ordem de restrição contra Cláudio, mas isso foi o máximo que pudemos fazer. O problema é que, morando tão perto, isso não nos faz sentir mais seguros. Embora a gente não queira deixar nossa casa, meu marido e eu concordamos que precisamos nos mudar. Desde aquela noite, já o vi várias vezes espiando pela janela enquanto levo Elisa ao ponto de ônibus pela manhã. Já não é mais seguro para ela aqui. Se ele já mostrou tanto interesse por crianças pequenas de maneira tão invasiva, não podemos correr o risco de continuar por perto. Olá a todos, me chamo Vanessa e moro em um bairro tranquilo nos subúrbios, perto de uma cidade muito próspera. A maioria das pessoas que vive aqui trabalha em grandes empresas, são engenheiros ou profissionais da área médica. Eu tinha uns 15 anos quando as coisas começaram a ficar estranhas e meu irmão mais novo ainda estava no ensino médio. Nossa rua é uma pequena rua sem saída, onde muitas famílias têm filhos da minha idade. Bem em frente à nossa casa morava um homem chamado Marcelo, que vivia com sua esposa e sua filha pequena. Marcelo era engenheiro em uma empresa local e no primeiro ano em que viveu ali, foi muito amigável. Até o convidamos, junto com sua família, para nossos churrascos e encontros de vizinhança. Naquela época, ele parecia ser uma pessoa comum. Com o tempo, as pessoas da rua começaram a notar coisas estranhas acontecendo na casa de Marcelo. O gramado deixava de ser cortado, a piscina ficava suja e sua esposa e filha passavam períodos longos fora de casa. Todo mundo via Marcelo saindo em um carro esportivo, mas raramente sua família estava com ele. Descobrimos que Marcelo teve uma crise mental e, em um momento de bebedeira, ameaçou sua esposa com uma arma. Quando situações como essa ocorriam, sua esposa e filha saíam rapidamente de casa. Uma noite fria de inverno, fui acordado pelo som de sirenes. Havia carros de polícia, caminhões de bombeiros e ambulâncias parados na rua. Como moro em um bairro pequeno, veículos de emergência são uma raridade. Talvez um policial de vez em quando por conta de uma reclamação de barulho dos vizinhos mais velhos, mas nada muito sério. Eram cerca de 2 da manhã e fui até a janela, ainda sonolento, para ver o que estava acontecendo. Meu coração disparou. Marcelo estava bêbado de novo, tinha se jogado nu em um monte de neve e se recusava a aceitar a ajuda das autoridades. Todos na vizinhança ficamos com pena de Marcelo. Ele tinha sido uma pessoa muito agradável quando o conhecemos, mas de alguma forma, parecia que sua sanidade havia se perdido com o tempo. No verão seguinte, o problema de bebida de Marcelo tinha piorado tanto
que ele perdeu o emprego e a carteira de motorista depois de várias infrações por dirigir alcoolizado. Eu estava em casa cuidando do meu irmão e do vizinho ao lado, já que nossos pais estavam trabalhando, e meu irmão era amigo do filho dos vizinhos. Por volta do meio-dia, um policial apareceu em nossa casa para nos alertar. Marcelo havia pegado um carro e estava dirigindo pelo bairro a uma velocidade perigosa, possivelmente armado. Ele já havia sido preso antes por posse de armas ilegais. Parece que Marcelo soube que a polícia estava a caminho porque muitos vizinhos haviam feito queixas. Ele abandonou o carro e foi visto pela última vez vagando pelos bosques atrás da nossa casa e das casas vizinhas. Sabe aquela sensação de que algo importante está faltando? Aquele frio na barriga? Foi exatamente assim que me senti, só que multiplicado por 1000. O policial me disse para ligar imediatamente se o visse por perto, o que parecia indicar que Marcelo havia escapado deles. Quando o policial saiu, entrei em pânico. Tranquei todas as janelas e portas e informei meu irmão e o vizinho sobre a situação, pedindo que ligassem para os pais. 1 hora se passou. Enquanto meu irmão e o amigo assistiam TV na sala, eu estava na sala de jantar, de olho na janela. Foi quando notei as árvores no canto do quintal balançando, como se alguém estivesse tentando passar por ali. Na hora, mandei meu irmão e o vizinho ficarem longe das janelas e fazerem silêncio. Logo depois, vi Marcelo espiando por entre as árvores. Ele me viu também e correu de volta para o bosque. Apavorada, liguei para a polícia, avisando que ele ainda estava escondido ali nos bosques atrás da minha casa. Marcelo conhecia os carros dos meus pais, e como eles não estavam na garagem, ele provavelmente sabia que eu estava sozinha. Fiquei um pouco aliviada ao vê-lo voltar para o bosque, mas o fato de ele ainda estar por perto era aterrorizante. Na hora seguinte, Marcelo não deu nenhum sinal, até que o vi aparecer novamente no meu quintal saindo do bosque. O medo me tomou outra vez, já que a única coisa que nos separava era uma porta de vidro deslizante. Eu estava na cozinha e me escondi atrás do balcão. Depois de 1 minuto, olhei de novo e ele estava parado, olhando fixamente para a porta, sem se mover, a poucos metros de distância. 10 minutos se passaram até que ele finalmente correu para o jardim da frente. Foi aí que percebi que ele tinha algo no bolso. Não consegui identificar o que era, mas ele mantinha a mão próxima ao objeto enquanto caminhava em direção à rua e entrava na garagem, trancando-se lá dentro. A polícia apareceu, mas como ele estava de volta à sua casa e não havia provas além dos relatos dos vizinhos sobre sua direção perigosa, eles só puderam dar uma advertência. Era a palavra dele contra a dos vizinhos. Os anos passaram e o comportamento de Marcelo só piorou. Ele frequentemente se trancava na garagem onde armazenava tanques grandes de propano e aparentemente planejava acender um fósforo para explodir tudo. Felizmente, um vizinho sentiu o cheiro do gás a tempo e chamou a polícia e os bombeiros. Eles precisaram entrar com trajes de materiais perigosos para retirá-lo de lá com segurança. No meu penúltimo ano de escola, Marcelo desapareceu de repente. Começaram a circular rumores de que ele poderia estar em um asilo, na prisão, ou que sua mãe o havia levado para fora do estado. A casa está vazia até hoje e, para ser honesta, ela tem uma aparência bem assustadora. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Marcelo. Ainda moro no mesmo lugar, mas durmo muito mais tranquila sabendo que ele não está mais por perto.